Precisamos, mas precisamos mesmo falar sobre Everaldo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal do Leandro Dias. O foco aqui é Fluminense. E antes da gente debater sobre esse assunto tão polêmico, eu quero pedir para você já deixar o like aqui no vídeo e caso não seja um inscrito, faça a inscrição. Avalie a possibilidade também de contribuir com o canal enviando um Pix para o meu e-mail, leandrodias85@hotmail.com. Dá aquela hypada no vídeo que é muito importante também. Pessoal, fica parecendo uma coisa meio sem sentido. A gente está em novembro, eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de novembro. Vamos falar sobre Everaldo agora? Já terminando a temporada? Como assim, cara? O Everaldo está irritando a gente há muito tempo, mas é porque não podemos continuar errando. O Fluminense vai ter a sua última chance de título em 2025. Tem totais condições de vencer a Copa do Brasil, eliminar o Vasco em 2 partidas e Corinthians ou Cruzeiro nas grandes finais. São 2 jogos, né? E não dá para Luiz Ubeldia insistir no erro. Eu lembro do Everaldo na Chapecoense, eu acho que você também. Ele tem uma carreira extensa, muitos e muitos clubes, a maioria equipes de menor expressão. Mas ele teve o seu destaque nacional, as pessoas conheceram o Everaldo na Chape, onde ele tinha ali mais ou menos 27, 28 anos. Não vi tantos jogos como acompanho no Fluminense atualmente, mas o suficiente para, em determinado momento, eu ter conversado com amigos e cravado: esse cara serve para compor elenco do Flu. A gente não acompanha todos os jogos, né? Mas era um atleta diferente, com mais explosão, com mais movimentação. Nunca foi um goleador, não. Só você pegar a carreira do Everaldo. A média de gols dele na carreira não deve passar de 0,25. Fiz uma pesquisa prévia. A maior temporada dele, onde ele disputou 60 partidas, ele marcou 20 gols. E essa foi a temporada goleadora do Everaldo. Mas ele ajudava de outras formas na Chape. A questão é que quando um atacante, um jogador, seja ele qual for, de qual posição, atua no nosso time, a gente passa a ver com olhos diferentes. Porque você acompanha todas as partidas dele, e não algumas onde ele eventualmente se destaca ou vai muito mal. E aí você vê aqueles jogos em que ele teve sucesso e fala: pô, esse cara é bom jogador. Ou então aquele que jogou mal nas 3, 4 vezes que você acompanha, você diz: esse cara é fraco. Mas no nosso time, não. Ali a gente tem certeza do que ele é. E eu não vou ser leviano aqui de dizer que o Everaldo é o pior atacante, o pior centroavante que passou pelo Fluminense, pegando o recorte atual, com a irritação que nós temos de vê-lo a cada partida. Não. Eu sou de uma geração que começou a acompanhar futebol nos anos 90 e tivemos jogadores piores. Só para citar de cabeça aqui, eu posso lembrar de Toninho ao Bíblico, Barata, Castro Pescoção, Mauro, esse em 2005, Telvio, irmão do Túlio, Capitão. Era um negócio triste, galera. Sabe o que diferencia todos esses que eu falei do Everaldo? Minutagem. Eu não me lembro de um centroavante tão fraco no Fluminense a jogar tantas e tantas vezes, ser titular tantas e tantas vezes, continuar tendo chances mesmo sem desempenhar. A torcida do Fluminense, que muitos dizem que é impaciente, é muito exigente, que é chata, teve um papel ali muito saudável para o clube. Eu diria até que motivo de orgulho, de dar forças para o Everaldo naquele momento mais especial de 2025, que foi a disputa do Mundial de Clubes, que nos colocou na 4ª colocação. O Chuta Everaldo, um misto de brincadeira com folclore, também era uma maneira de incentivar o atleta, que já naquela circunstância já nos deixava louco da cabeça e não era no bom sentido. O Fluminense deu a camisa 9 para o Everaldo. O presidente Mário Bittencourt deu a 9 do Fred, do Washington Coração Valente, do Tuta, que também não era um primor técnico, mas sabia fazer gols. E tantos camisas 9 de qualidade que passaram pelo Fluminense para um jogador que não tem a menor condição de vestir a nossa camisa. Mas, Leandro, por que agora vamos precisar falar de Everaldo? No final do ano, por que você não falou antes? Justamente porque é o momento de Luiz Ubeldia respeitar
a história do Fluminense, os torcedores do Fluminense e valorizar o seu próprio trabalho. Não concordo, mas é compreensível o treinador ter suas manias, ter o seu modelo de jogo, o seu esquema favorito. Tá claro que o Zubeldia gosta de jogar em transição, foi feliz em muitas vezes assim, com 3 homens no meio campo, 2 volantes, um meio armador, 3 atacantes, 2 homens abertos e o centroavante. É do jogo, compreendo, não concordo, prefiro uma flexibilidade maior. Mas se você não tem jogador para cumprir aquilo que você determina, você não deve insistir no erro. Admito que John Kennedy também não é a solução, me parece mal fisicamente. Jogador que todas as vezes que entra, não melhora a produção do nosso ataque. Nós temos esperança porque no final das contas é um jovem, tem margem para evoluir e no passado recente nos deu alegrias. O Cano, a gente apela para o lado emocional, pelo que ele também fez quando já era veterano, hoje mais ainda, e mesmo se arrastando em campo, a gente espera que a bola encontre o Cano e em algum momento ele vai fazer o gol. E o Everaldo? O Everaldo não tem nenhuma valência para seguir no Fluminense, nem como opção, porque como já dizia Evaristo de Macedo e outros treinadores, o problema de você ter jogador ruim é que em algum momento você vai ter que utilizá-lo. O Everaldo, num passado recente, não nos alegrou, não fez muitos gols, e desde que ele foi contratado, foram pouquíssimos jogos onde a gente falou, não, hoje ele até que foi bem. Um atacante que em 53 partidas marcou 8 gols. A título de comparação, Samuel Xavier tem 7. E é lateral direito. E conta com uma minutagem absurda, que eu acho que só um grande ídolo em decadência poderia ter. Se o Everaldo, em 2023, tivesse feito 40 gols, como um certo argentino fez, a gente até entenderia essa minutagem. Muita gente sequer questionaria tanto assim o Everaldo. Mas vai que em algum momento ele desabroche. Mas não. Everaldo chega nesse ano com o contrato até dezembro de 2026 e nunca apresentou futebol para jogar no Fluminense. Os números estão aí, não dá para rebatê-los, mas eu estou falando do ponto de vista subjetivo, de avaliação de jogo. O Everaldo não faz um bom pivô, o Everaldo não é um bom cabeceador, o Everaldo não é um bom finalizador, ele não é muito alto, ele tem 1,82 m, ele não tem velocidade, ele não tem explosão, ele não tem inteligência para jogar fora da área. O Everaldo não tem nada para jogar no Fluminense. Isso aqui não é uma demonização do homem, da pessoa do Everaldo, que sequer eu conheço, as pessoas acabam misturando. Ele tem família, poxa vida, ele não entra de sacanagem? Claro que não. Disso eu não posso dizer. O Everaldo entra em campo sem vontade nenhuma, muito pelo contrário, ele sempre demonstrou extremo profissionalismo quando veste a nossa camisa. Nunca vi ele ignorando o que acontece dentro de campo. Muitas vezes se abalou, sim, apesar de ter 34 anos e ser um jogador veterano. Faz parte. Estou falando do jogador, Everaldo. Esse não serve para o Fluminense. Estamos falando sobre ele agora porque o Zubeldia não pode pensar na utilização desse rapaz nos jogos onde a gente tem chance de título real em 2025 ainda. O Fluminense está na porta de garantir uma vaga para a Libertadores via Brasileiro, mas a gente quer essa vaga com título, carimbando uma Copa do Brasil pela segunda vez na nossa história. Um título, por exemplo, mais difícil de ser conquistado do que a Sul-Americana que entregamos para o Lanús. E aí, parafraseando meu amigo José Ilan, que numa live recente disse que o Zubeldia não tem o direito de colocar o Everaldo na Copa do Brasil. E é exatamente isso. Vários e vários jogos deixamos de conquistar pontos por causa do atual camisa 9. Não sei se é o John Kennedy a solução, muito menos o Cano. Imagino que não. Muda. Ou você põe outro jogador, ou você troca o esquema, joga com 4 homens no meio, 2 atacantes, mais móveis. O que não dá é você insistir no erro e colocar a perder uma conquista que seria tão importante para a gente, que depois de 2023 ficou muito machucado em 24 e deu uma renascida em 25 com a campanha no Mundial. Apesar de não ser vitoriosa, foi histórica. No Brasileiro, estamos fazendo um papel ok, não disputamos o título em momento algum. Na Copa do Brasil, somos candidatos. E não pode, Zubeldia, não pode, a troco de nada, você manter um jogador que, infelizmente, nada nos oferece. E você, acha que Zubeldia deve insistir com o Everaldo? Será que ele desabrocha contra o Vasco
nos 2 jogos, ou pelo menos em um deles que seja decisivo, ou não? Já passou da hora de barrar o atual camisa 9. Deixa aqui nos comentários, mas antes de sair, deixa o like também no vídeo e a inscrição no canal, tá bom? Forte abraço, galera! Até o próximo vídeo. Valeu!